Cá estamos. Silvio Romero de Lemos Meira, paraibano de Itaperoá, terra de Ritinha Vilar, mãe de Ariano Suassuna. O nome é homenagem ao grande crítico literário Silvio Romero, sergipano de Lagarto, formado na Faculdade de Direito de Pernambuco, de Recife. Cientista, professor e empreendedor brasileiro com atuação na área de engenharia de software e motivação. Atualmente é professor associado da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da FGV, e Sou professor não, emérito. Hein? Não é mais? não sou mais não. Ah, não é mais. Tá bom. É fundador dos Bloco e Maracatus e é Isso eu percussionista. sou. Com Isso eu sou. orgulho e honra! Pela segunda vez aqui nós estamos entrevistando o Silvio Meiró. Conhece esse livro? Conheço. É? Conhece o Conheço. personagem da página 243 do segundo volume? Não, mais ou menos. Tenho uma certa familiaridade com ele. Silvio Meira acha que aquelas mensagens hackeadas do Moro e de sua gente do lado da Lava Jato, teriam sido obtidas em grupos de discussão dos envolvidos e não será nada fácil a polícia localizar os invasores. A polícia localizou os invasores, mas a justiça não os processa, né? Quer dizer, é É, uma coisa que não termina, né, é, professor? é Por que isso, hein? interminável. Mas era mais ou menos óbvio que isso ia acontecer, né? Estava mais ou menos determinado. É o seguinte, no seu último livro, o que é estratégia, é isso, seu último livro? Não? Sim, exatamente. O senhor falou a respeito desse livro ao jornal e disse que neste século nós veremos a maior quantidade de mudanças vividas pela humanidade. Entre essas mudanças, a cura de doenças como o câncer. Ele defende, no entanto, que os avanços que se avizinham, se os avanços que se avizinham chegarem para todas as camadas, deveriam chegar para todas as camadas sociais. Afinal, gente é o foco central desse século. É isso mesmo? Bom, deveria ser, né, Aqui Neumann? no Brasil? A gente tem uma coisa. Um dia desse eu tava envolvido numa discussão sobre privacidade, né? Aí a pergunta que se fez na discussão é: nós ainda temos privacidade? E eu respondi basicamente dizendo o seguinte, né? Para metade dos brasileiros que moram nas condições das periferias do Brasil, em casas de um cômodo, pai, filho e pai, mãe e 3, 4, 5 filhos, vivendo em basicamente um cômodo, 2 cômodos, nunca houve privacidade, para começar. Né? Privacidade é um conceito muito classe média do Renascimento para cá, ou do Renascimento tardio para cá, que, de mais de uma forma, nós criamos nos últimos 250 ou 350 anos, se a gente estender um pouco. Então, para um cenário de Brasil onde direitos absolutamente fundamentais, a educação, a saúde, a moradia, a liberdade de expressão, são cerceados para metade da população ou mais, a gente tem um déficit fundamental de direitos humanos dos básicos. E no meio disso tudo, a gente está vivendo talvez a maior transição da história da humanidade. Nós estamos fazendo uma troca das plataformas de performance humana no trabalho, na sociedade, na política, nas discussões, que não houve, talvez, desde a chegada do fogo. Né? Se a gente fizer uma análise de longo prazo, você podia dizer, não, mas quando de repente apareceu o Gengis Khan com a cavalaria, mudou tudo ali ao redor. Mas aquilo era uma coisa bem pontual, numa arte de um novo tipo de guerra. Claro que ele criou um mega império, mas não era uma mudança na capacidade de expressão humana, não era uma mudança na capacidade de articulação, não era uma mudança na extensão dos nossos corpos e negócios e do Estado, como a gente está vendo agora. E isso eu acho, Neumann, que ainda nem começou.
Eu coloquei no meu Twitter, que é twitter.com/SRLM, há uns 2 dias, um comentário feito no Guardian, originalmente, por uma pesquisadora inglesa, que diz o seguinte: dentro de 50 anos, os bebês no metaverso serão quase indistinguíveis dos bebês humanos. E um conjunto muito grande de pessoas vai preferir ter filhos no metaverso, onde eles vão evoluir nas suas personas e encantações digitais, onde eles vão ser mais baratos. Ela está dizendo lá que eles vão custar alguma coisa como $25 por mês, o que é uma fração do custo de um bebê humano. E mais, que eu simplesmente, né, se está chorando no metaverso e eu não quero prestar atenção, eu desligo a minha interface com o metaverso e vou dormir, que é uma coisa que você não pode fazer com um bebê humano. Isso é um pequeno fragmento do que são as possibilidades que a tecnologia está criando. E, nesse aspecto em particular, quando a gente reflete sobre a tríade ciência, tecnologia e humanidades, tecnologia é o domínio da possibilidade. Se é possível ser feito, alguém vai fazer. Se é possível ser usado, alguém usará. Ciência é o domínio da verdade, da pesquisa, da descoberta, né, da investigação, descobrir por que as coisas são como são, e humanidade é da reflexão do entendimento humano, se as coisas são apropriadas ou não. Então, o fato da tecnologia ser possível e ser usada não significa nem que ela é apropriada, nem que a gente sabe por que ela funciona. Mas esses domínios são mais ou menos independentes. No meio dessa transição, que deve, por exemplo, os dados globais replicados em estudos feitos no Brasil mostram, por exemplo, que a gente tem o potencial nos próximos 15 anos de tecnologias de informação, de automação, de robotização, inteligência artificial e assim por diante, agregarem 15 pontos percentuais de desemprego estrutural no Brasil. Para isso não acontecer, você devia estar colocando trabalhadores na escola hoje para aprenderem competências e habilidades que eles vão precisar no futuro próximo, nos próximos 5, 7, 8, 10, 15 anos, para continuarem competitivos no mercado de trabalho. Nada disso está sendo feito. Então, o déficit só vai aumentar, eu acho. Professor, eu gostei muito de um tweet que eu vi seu, em que o senhor disse que nessa transformação, que o senhor disse que é a maior de todos os tempos, né, dá para entender o futuro como uma extensão do passado através do presente. Agora, o futuro está vindo do futuro e só entende a transição quem está tentando trazê-lo de lá. Então o senhor falou em metaverso e o senhor falou o futuro que vem do futuro. Eu, na condição de analfabeto virtual, lhe pergunto o que é metaverso e como é que o futuro pode vir do futuro. Como é que você pode ir ao futuro e trazer o futuro? Esse comentário, Neumann, está no seguinte contexto. Em tempos normais, a gente poderia dizer que entre, basicamente, 1930 e 2000, a gente viveu uma espécie de um conjunto, talvez um pouco assimétrico, de continuidades na economia, na sociedade, na tecnologia, assim por diante, mas era um contínuo. Descobertas científicas da década de 20, basicamente, foram transformadas em tecnologia. Isso inclui, inclusive, tecnologias nucleares, que foram usadas pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial para destruição e depois para geração de energia, depois da Segunda Guerra Mundial, mas aquilo era alguma coisa que vinha de entendimentos que vinham sendo construídos a partir da década de 20, 30, por ali. Então, a gente tem um contínuo onde a evolução para o futuro vinha do passado. A chegada das tecnologias digitais, ali a partir da década de 50, a maturação dessas tecnologias a partir da década de 70, a criação das redes digitais a partir da década de 90, e mais de nuvem, de smartphones, de código como serviço a partir da década de 2000, isso criou um grande evento de transição global que já dura 15 anos, basicamente a partir ali de 2006,
quando a combinação de smartphones com redes sociais, com inteligência artificial, começa a intervir mais na sociedade. Aí tudo ficou muito rápido. E tudo ficou muito rápido porque tem uma coisa básica por trás disso. A máquina central dessa onda de inovação digital, que é o computador, ele sai da fábrica sem o fabricante saber para que é que ele vai ser usado. Então, eu proposiciono, eu crio a função do computador, ou as múltiplas funções dele, depois que ele saiu da linha de produção pela comunidade global de pessoas que aprendeu a programar computadores, que são dezenas de milhões de pessoas. É como você tivesse uma revolução movida a dezenas de milhões de fábricas agindo simultaneamente em rede com a capacidade de criar novas funcionalidades em horas e espalhar essas funcionalidades globalmente em horas. Nesse tipo de transição ou de transformação, que a gente chama de transformação digital, na TDS, na Digital Strategy Company, e na Caesar School, que é onde eu sou professor hoje, em 2017, eu saí da Escola de Direito da FGV e vim para a Caesar School aqui no Recife, no Porto Digital, né? Por isso que eu disse no começo da nossa conversa que eu não estava mais onde você mencionou, na Escola de Direito da FGV Rio, onde, por sinal, eu passei um tempo muito bom com o Joaquim Falcão e o time de lá. A gente chama isso, na TDS e na Caesar School, da grande transformação digital, porque o espaço físico não desaparece, mas ele passa a ser aumentado, habilitado, estendido pelo espaço digital, e os dois, físico e digital, articulados e orquestrados por uma dimensão social, das conexões, das relações e das interações entre pessoas e sistemas e organizações. Esse espaço digital é o espaço do metaverso. E eu costumo dar o exemplo do que é o metaverso. Ao invés de definir, eu escrevi um texto, está lá no site da TDS, um texto longo, chamado Definindo o, entre aspas, metaverso. Eu não vou usar a minha definição formal aqui, mas eu vou definir para você com um exemplo chamado futebol no metaverso. Imagine que dois dos maiores times de futebol do mundo, o Ibis e o Santa Cruz, vão jogar futebol no metaverso, tá certo? Então, o Ibis fica no seu estádio com a sua bola e com a sua torcida. O Santa Cruz fica no seu estádio, o Mundão do Arruda aqui no Recife, com a sua bola e a sua torcida. As duas bolas estão conectadas pela rede com latência, ou seja, o tempo de reação de uma bola em função do movimento da outra, no outro estádio, muito baixo. Estamos falando em milissegundos ou menos de poucos milissegundos. Na realidade, para a gente ter a ilusão de que o virtual é igual ao concreto, ao físico, isso tem que estar abaixo de 8 milissegundos, 4 milissegundos, 2 milissegundos. Ou seja, 2 sobre 1000 segundos. Então, veja bem, quando um jogador do glorioso Ibis Futebol Clube chuta a bola no estádio do Ibis, a bola do estádio de Santa Cruz se movimenta do mesmo jeito do estádio do Ibis, tá certo? O Santa Cruz e o Ibis, os times, estão projetados nos estádios inversos. O Santa Cruz projetado no estádio do Ibis e o Ibis projetado no estádio do Santa Cruz. E as torcidas também. Então, cada torcida em cada estádio tem a ilusão quase perfeita de que está vendo não só o seu time no seu estádio, mas o outro time no seu estádio também, com a outra torcida no seu estádio. Adicionalmente, eu que estaria em casa, teoricamente assistindo pela aspas, TV ou por algum meio de streaming qualquer, eu posso comprar um tipo diferente de ingresso que me projeta no estádio também. Então, a torcida potencial nos estádios, visível nos estádios, perceptível nos estádios, pode ter milhões de pessoas. Só para botar um pouquinho de ficção científica, porque eu acho que tudo isso que eu acabei de contar aqui vai ser realidade, esse futebol no metaverso, os juízes não existiriam, seriam inteligências artificiais que, usando a capacidade de sensoriar o jogo e de sensoriar a bola e o estádio, seria o VAR cibernético. Tomariam decisões, né? É o VAR definitivo, né?
É um VAR que entende as regras do jogo, é um VAR Metaverso que observa o jogo sob múltiplos ângulos e toma decisões, independentemente de existir juízes no campo para fazer isso. Então, no metaverso, além de toda essa combinação de lugares e percepções, assim por diante, eu não preciso de juízes. O fundamental aí é o seguinte: é a criação de uma ilusão de percepção de que, apesar de eu estar no estádio do Ibis, o Santa Cruz também está lá sem estar. Professor Silvio Meira, eu colhei aqui no computador, né, comum, tradicional, uma opinião sua sobre um assunto que me incomoda muito. Eu queria reler para o senhor me completar agora ao vivo. Se um jornal passa a publicar notícias falsas sobre determinadas pessoas, ele vai ser processado e pagar uma multa gigantesca por uma série de crimes. Mas o que acontece no caso das redes sociais é dito que é liberdade de escolha das pessoas, mas não é. O Facebook já reconheceu que direcionou pessoas por causa do algoritmo de recomendação. Eles e o Google têm um mecanismo de financiamento de grupos que criam material com alta liga com os públicos, o que fez com que, em certos países, todas as fontes de informação dentro da rede social fossem de fake news, já que só elas eram devidamente remuneradas. Completa aí a sua própria pensar. Veja, Neumann, quando as redes sociais e as máquinas de busca começaram a funcionar, isso nós estamos falando do começo dos anos 2000, né, logo depois ali do começo da internet comercial em 1995, os algoritmos, ou seja, os códigos que criam os resultados que a gente consome, tanto nas redes sociais ou nas máquinas de busca, eles eram, eu diria, ingênuos e de uma ingenuidade justa. Então, o que era que acontecia? Por exemplo, nas redes sociais. A gente entrava numa rede social, qualquer uma das muitas existentes naquela época, não existia um monopólio como existe hoje, e eu resolvia seguir Neumann, X, Y, Z, um bocado de gente. Esse pessoal que eu resolvia seguir, a rede social mostrava para mim toda coisa que você publicava, eu via, toda coisa que fulano publicava, eu via. Essas coisas apareciam no fluxo de informação que eu assinava como assinante. Eu escolhia e via isso. Né? O que foi que as redes sociais descobriram, por exemplo? Elas descobriram que isso aí não era um bom negócio. Um bom negócio mesmo era eu editar essa linha do tempo de tal maneira que Neumann e Silvio Meira ficassem mais tempo vendo isso. E uma das formas de editar para as pessoas ficarem mais tempo vendo alguma coisa é mostrar o fluxo de informação de uma tal maneira que ele provoque mais opiniões, que ele crie mais conflitos, que ele prenda a atenção das pessoas por mais tempo na rede. Aí, esse novo algoritmo que foi reescrito desse jeito, para aumentar o tempo de permanência e de engajamento das pessoas nas redes sociais e, consequentemente, elas verem mais anúncios, foi criado para vender anúncios, esse algoritmo passou a editar o que você vê, com as mesmas características de um editor de jornal, só que automatizado, online, extremamente rápido e com a capacidade de editar, vamos dizer assim, bilhões de jornais. Edita o meu, edita o seu, edita o de 2 bilhões de pessoas para que essas pessoas passem mais tempo em rede. Na hora que esses algoritmos deixaram de ser os algoritmos ingênuos e mais justos das redes sociais originais, eles passaram a editar o que eu vejo, eles passaram a ter o mesmo potencial de responsabilização que o editor do jornal tem se ele publicar uma notícia falsa, que ele vai ser responsabilizado na lei de imprensa que existe em qualquer país. A lei de imprensa demorou tempo para chegar a se tornar efetivamente uma regra de comportamento da mídia no mundo inteiro, como você sabe muito bem. A gente teve esse mesmo problema agora, mas se você for, por exemplo, para a Europa, a combinação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais europeia e a Lei Geral dos Mercados Digitais, ela responsabiliza
mas responsabiliza direta e absolutamente as plataformas digitais pelo que acontece dentro delas, se ficar comprovado que elas estão usando algoritmos de mediação que interferem no que eu vejo. Quem me recomendou que o entrevistasse foi o Joaquim Falcão, meu Pronto. querido amigo, que não é pernambucano, é carioca, mas de família pernambucana. Aliás, a consequência que o senhor sugere é a mesma minha, modéstia inclusa. Tem que tomar as providências que estão previstas em leis, porque o algoritmo está sendo usado como editor. O senhor escreveu isso. E dando preferência para fake news. Isso aí nós ainda precisamos. Isso. Quer dizer, é o passo à frente. Você está remunerando a mentira e não a está punindo. Não é isso, professor? Exatamente. E isso com a consciência, não só do algoritmo, mas das pessoas que o escreveram, de que isso está sendo feito desse jeito para promover mais ganhos para o modelo de negócio. Então, existe uma intenção, né, de quem está escrevendo ou reescrevendo o tempo todo o algoritmo de fazer justamente isso. E isso tem que ser responsabilizado. O senhor escreveu também que resta aprender fazendo. Essa entrevista parece uma entrevista de Silvio Meira com ele mesmo, né? Tentando com erros e acertos e refazendo tudo depois de aprender fazendo a primeira vez. Bem-vindo a um contexto fluido e incerto, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é difícil até saber o que já aconteceu ou não. Quer dizer, o problema é que você remunera a mentira e é muito difícil você saber o que é que realmente aconteceu. Não quero dizer, né, professor, que no jornal também não aconteça isso. Também não é fácil reproduzir direto o que aconteceu. Mas a mentira é punida, tá certo? Isso, em boa parte, sim, não é? E aí, no caso no caso das redes e de quem manipula a informação deliberadamente para acabar com o potencial da gente estabelecer coerentemente o que foi que aconteceu, ou seja, o que foram os fatos, e separá-los da imaginação ou das criações individuais ou coletivas do que poderia ter acontecido, isso tem uma vantagem para quem quer conduzir os seus rebanhos. É que eu posso criar minha narrativa independente da realidade. A criação de narrativas independentes da realidade serve para criar séquitos. Ou seja, eu vou criar gente sectária me seguindo em função da narrativa que eu crio, convenço as pessoas de que esta foi a realidade. Uma narrativa pró alguma coisa, uma narrativa contra outra coisa ou alguém, e isso serve para a gente destruir, como vem sendo destruída, a esfera pública. Se não há nenhum potencial de consenso sobre o que aconteceu, o que é que poderia acontecer e o que é que deveria vir a acontecer, a gente fica num espaço extremamente fragmentado e conflituoso, onde tudo são opiniões. É a opinião de X contra a opinião de Y, contra a opinião de Z, e assim por diante. Já há muito tempo, os filósofos que estudam esse assunto diziam que a gente iria correr o risco de chegar ao ponto em que até a ciência seria só uma narrativa a mais. Não seria o domínio no qual a gente teria o potencial de estabelecer a verdade dos fatos, fazendo pesquisas sobre isso, usando o método científico, criando hipóteses, fazendo testes, indo para o laboratório, como a gente viu, aliás, Neumann, na pandemia. Né? Você cria uma narrativa que diz que a pílula, ou a pílula, como diria minha avó, de X, pode ser usada para prevenir a infecção causada por um vírus que acabou de aparecer. E é claro que a vacina mata. É óbvio que... E a vacina mata. Então, quando você estabelece essas narrativas sectárias, as pessoas aderem a elas de alguma forma porque confiam nas pessoas, outras que estão criando e estão promovendo essas narrativas. E aí a ciência vira só uma narrativa. E esse é o perigo onde nós já estamos vivendo como contexto há algum tempo.
Quem está hoje aqui na sala, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, é o professor Silvio Romero de Lemos Meira, que mais entende de computador no Brasil, e ele vai me responder o seguinte. Ele descreveu aqui no começo, e eu queria retomar isso, que no Brasil nós vivemos um mundo da exclusão digital. E isso aí nos remete a um futuro sem futuro. É isso? Aqui no Brasil nós temos um futuro sem futuro, que é refletido nessa polarização eleitoral. Mas do ponto de vista da exclusão, Neumann, o futuro sem futuro do Brasil é representado pelos 85% de alunos das escolas públicas. Essa é a porcentagem aproximada, arredondada, de matrículas dos alunos no ensino fundamental e médio que estão nas escolas públicas, que foram, durante a pandemia, abandonados pelo Estado. As escolas privadas continuaram tendo aulas, até porque os pais dos alunos das escolas privadas tinham meios, tinham conexões à internet e podiam manter seus filhos tendo aula. Enquanto isso, a maioria, para não dizer a vasta maioria dos alunos das escolas públicas, perdeu 2 anos. 2 anos sem futuro. O tempo que esses 2 anos vão representar em tempo sem renda, com menor renda, com menos oportunidade, no futuro dos homens e mulheres que hoje são esses meninos e meninas, vai marcar o Brasil para sempre. Nós não fizemos nada para compensar isso. De todas as partes do governo que não fizeram absolutamente nada, que estiveram completamente ausentes no processo de compensação dos efeitos da pandemia, do ponto de vista do governo federal, o que a gente viu foi a completa ausência do Ministério da Educação. Professor Silvio Meira, nós estamos chegando ao fim aqui da meia hora prometida, e aí eu queria que o senhor repetisse aqui para nós por que é que o mundo não vai esperar o Brasil nisso. Essa eu acho que é a grande informação de tudo que eu li que o senhor andou falando, publicando e colocando nas redes sociais. Não, mas acima de tudo porque no mundo em transição, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, ninguém espera ninguém. E pouco importa se é o Brasil, se é os Estados Unidos, a Índia e a China. À medida que novas tecnologias habilitam possibilidades de novos comportamentos, e esses comportamentos vão se estabelecendo, as coisas e o mundo, e as instituições e organizações vão mudando. E foi nessa velocidade de mudança nunca vista antes, por exemplo, que hoje, proporcionalmente, como porcentagem do tamanho do mercado, o e-commerce na China é mais do dobro do e-commerce nos Estados Unidos. Se você quiser entender o que está acontecendo hoje no varejo digital global, você não olha para os Estados Unidos, você olha para a China. Se você quiser descobrir o que está acontecendo hoje em mobilidade automotiva elétrica, você olha para a China e não para os Estados Unidos. Ou seja, no mundo em que ninguém espera pelos Estados Unidos, por que alguém vai esperar pelo Brasil, Neumann? Isso aí. Eu queria agradecer muito a grande aula que, mais uma vez, o professor Silvio Meira nos dá lá diretamente do Recife. E depois me passe aí o teu endereço para eu mandar o livro, né? Que eu não te mandei esse livro, do qual o senhor é personagem. Até mais, professor. Voltaremos a conversar sobre o patrocínio do querido amigo Joaquim Falcão. Abraço grande. Até mais, Neumann. Grande abraço.